Raul Schmidt tem dupla cidadania, está preso em Lisboa desde 2016. Ele é investigado na Operação Lava Jato. Os casos que chegam até a justiça são julgados com base no Código Civil, que assegura o direito de indenização em situação de dano. A minha função ela é resguardada por lei federal, mas mesmo assim a empresa insistia em manter os terceirizados, tanto que a minha ação ela foi baseada na preterição. Aqui, tudo se congrega, a cultura flui, se traduz, se renova. Palco de decisões, de direitos e da justiça. Boa noite. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, virou réu pela 23ª vez na Operação Lava Jato. A Justiça Federal do Rio aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal de corrupção passiva em um esquema de superfaturamento e fraude no fornecimento de pão para os presos das cadeias estaduais. Além de Sérgio Cabral, outras 18 pessoas também foram denunciadas por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-governador já foi condenado 5 vezes na Lava Jato e a pena total ultrapassa os 100 anos de prisão. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou às autoridades portuguesas documentos para garantir a extradição ao Brasil de Raul Schmidt, empresário brasileiro envolvido na Operação Lava Jato. Raul Schmidt tem dupla cidadania, está preso em Lisboa desde 2016. Ele é investigado na Operação Lava Jato pelo pagamento de propinas aos ex-diretores da Petrobras envolvidos no esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O MPF produziu registros fotográficos e filmes para mostrar que as unidades prisionais brasileiras estão aptas para receber o empresário. As garantias oferecidas por Raquel Dodge dizem respeito especificamente ao tratamento prisional ao qual ele será submetido quando for extraditado para o Brasil. Schmidt recorreu à Corte Europeia depois de ter a extradição determinada em todas as instâncias da justiça portuguesa. Empresária que vendia produtos eletrônicos na internet, mas não entregava, tem prisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Já pensou em encontrar produtos eletrônicos, como câmeras fotográficas e notebooks, sendo vendidos bem mais baratos que na maioria das lojas? A ideia parece boa, mas quando a oferta é pela internet, sempre cabe desconfiar, porque ninguém quer passar pelo desgosto de comprar algo que simplesmente não chega, né? Foi o que aconteceu com centenas de clientes de todo o país que acabaram caindo em uma fraude. Depois de pagar pelos produtos eletrônicos à vista, os sites informavam que a liquidação dos boletos não havia sido comprovada ou inventavam outras desculpas. Segundo o Ministério Público da Bahia, era um empresário que movimentava todo esse esquema. Ele criava lojas virtuais fictícias, oferecia os produtos a preços convidativos e os clientes acabavam ficando na mão. Depois da denúncia do MP, a Justiça Baiana deu ordem de prisão ao empresário, que está foragido. A defesa recorreu ao STJ depois de ter um pedido de habeas corpus negado na segunda instância. A alegação era que houve ilegalidade no decreto prisional, pois a Justiça Baiana não poderia cuidar do caso, já que haveria outras ações em curso sobre os mesmos crimes na comarca de Goiânia. No recurso também afirmavam que faltam fundamentos concretos para justificar a prisão. O relator na quinta turma, ministro Joel Ilan Paciornik, rejeitou os argumentos. Explicou que a competência para julgamento de crime de estelionato leva em conta o recebimento da vantagem ilícita, que no caso ocorreu em uma agência localizada na Bahia. Para o relator, a prisão é justificada com base na garantia da ordem pública e no risco de o empresário repetir o delito. Todos os ministros da turma seguiram o mesmo entendimento. O TST negou a ação rescisória movida pelo Distrito Federal contra o pagamento de 7 milhões de reais que a Companhia de Saneamento Ambiental, a CAESB, deve a ex-advogados da empresa. Na ação, o Distrito Federal pedia a suspensão integral ou parcial da execução em curso de uma reclamação trabalhista movida por 5 ex-advogados da Companhia de Saneamento Ambiental, a CAESB. Os trabalhadores integraram o campo jurídico da empresa e tiveram reconhecido na Justiça o direito de receber 7 milhões de reais por diferenças salariais referentes ao período em que trabalharam na estatal. No Tribunal Regional do Trabalho, o Distrito Federal declarou ser juridicamente interessado no caso
com o argumento de que os efeitos da sentença invadiriam as esferas jurídicas e econômicas. Mas o TRT extinguiu o processo sem analisar o mérito. O DF entrou com um recurso no TST. Alegou ser acionista majoritário da CAESB e que o pagamento de 7 milhões de reais aos advogados traria prejuízo a toda a sociedade. No julgamento do recurso, prevaleceu o voto do ministro Renato de Lacerda Paiva. O entendimento foi de que, em momento algum, a lei concede legitimidade ao Distrito Federal para ajuizar a ação rescisória ou qualquer demanda em nome de entes da administração indireta. A CAESB possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, além de autonomia administrativa e jurídica, estando credenciada ao juizamento de ação rescisória em seu próprio nome. O ministro citou o artigo 487 do Código de Processo Civil, que admite somente a legitimidade ativa do terceiro juridicamente interessado, ou seja, daquele indiretamente atingido do ponto de vista jurídico pelos efeitos da sentença. O autor não disfarça sua única preocupação, a preservação do seu patrimônio, por certo, ameaçado pela condenação da reclamada CAESB. A decisão foi tomada por maioria. Após a publicação do acórdão, o DF opôs embargos de declaração ainda não julgados. 5 resoluções que vão regulamentar as eleições suplementares para o governo do estado do Tocantins foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado. Os eleitores do Tocantins voltam às urnas no dia 3 de junho para escolher quem vai ocupar o governo até o fim do ano. Se houver segundo turno, a votação será no dia 24 de junho. Nesta semana, o plenário do TRE do Estado aprovou as resoluções que tratam sobre calendário eleitoral, atos preparatórios, representações, prestação de contas e auditoria. As convenções partidárias vão acontecer nos dias 21 e 22 de abril e as candidaturas devem ser registradas até às 7 horas da noite de segunda-feira, dia 23. A propaganda eleitoral do primeiro turno vai ser realizada entre os dias 24 de abril e 2 de junho. Os gastos máximos de campanha são de R$ 4.900.000 no primeiro turno e R$ 2.400.000 em eventual segundo turno. Em março, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos de Marcelo Miranda e Cláudia Leles, governador e vice-governadora do Tocantins. Os ministros consideraram que houve utilização de recursos ilegais durante a campanha da chapa ao governo do estado em 2014. Com a decisão, o TRE marcou eleições suplementares. A cada dia aumenta o número de denúncias sobre mulheres que sofrem violência durante o parto. No Brasil não existe uma lei específica sobre o tema, mas as vítimas podem recorrer à justiça em busca de reparação. Ana Cristina conta que no parto das 4 filhas sofreu com procedimentos médicos desnecessários e ainda foi mal atendida nos hospitais. Pelas condições que me foram oferecidas, né, você ter que ficar deitada, não poder se movimentar, o parto horizontal, né, na posição horizontal, eu tive lacerações e eu fui suturada sem anestesia, e isso dói. E quando eu me contraía, o médico me dava bronca. Histórias como a de Ana Cristina são mais comuns do que se possa imaginar. Alguns desses casos foram relatados nesse dossiê feito pela ONG Artemis, que defende o direito da mulher de ter um parto humanizado no Brasil. O documento, que relata a violência sofrida por 15 mulheres, foi entregue ao Ministério Público do Distrito Federal para denunciar um hospital específico. Mas a diretora da ONG explica que o número de violência obstétrica em todo o país é grande. As ações que nós procuramos fazer são ações que procuram, obviamente, punir as pessoas que praticam essa violência, mas muito mais do que punir, trabalhar para que exista uma conscientização do problema, para que o problema seja evitado. E a gente entende que esse trabalho ele depende de uma série de ações que não somente aquela ação do direito penal, de punir quem pratica. Segundo o levantamento da ONG, os procedimentos desnecessários que as mulheres mais sofrem são manobra de Christeler, que é empurrar o útero na hora do parto, procedimento proibido pelo Conselho Federal de Medicina, internar a gestante muito antes da hora do parto, limitando o acesso à comida e bebida por mais horas que o necessário, uso em excesso de ocitocina, tipo de hormônio que acelera o trabalho de parto, induzir a mulher a fazer cesariana, mesmo tendo condições para o parto normal, e atendimento grosseiro.
Também há estudos que apontam que a maioria dos bebês que vão parar na UTI neonatal é por conta de procedimentos violentos na hora do parto. A violência obstétrica, ela é uma situação que ela atinge particularmente a mulher, né? Ela é caracterizada como uma violência de gênero, mas nós não podemos negar que a mulher que sofre violência obstétrica acaba tendo seu filho, num caso atingido também, sua criança, seu bebê. No Brasil, não existe uma lei específica que criminalize a violência obstétrica. Os casos que chegam até a justiça são julgados com base no Código Civil, que assegura o direito de indenização em situação de dano. Essa advogada explica que para levar o caso à justiça é importante exigir o direito a um acompanhante e ter cópias do prontuário médico. Nós garantimos àqueles que sofrem a violência, a mulher parturiente no trabalho de parto, no parto e no pós-parto, a possibilidade de pleito de indenização por danos morais. Nesse caso, é importante que venham instruídos com cópia do prontuário médico, tanto do bebê quanto da mãe, para que fique provado aí essa questão da violência configurada. Nesta edição do Jornal da Justiça, Brasília completa 58 anos neste sábado. O Superior Tribunal de Justiça determinou o envio de recurso do ex-presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. A decisão foi do vice-presidente do STJ, o ministro Humberto Martins. A defesa de Lula recorreu da decisão da 5ª turma, que negou por unanimidade o pedido de habeas corpus preventivo no dia 6 de março. No pedido, a defesa queria evitar a prisão de Lula, condenado a 12 anos e 1 mês em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Superior Tribunal de Justiça condena o hospital por esquecer material cirúrgico no joelho de paciente. O STJ manteve a decisão da Justiça Paulista, que condenou um hospital a pagar indenização de R$10 mil por danos morais a um paciente que ficou com um fio de aço dentro do joelho depois de fazer uma cirurgia. Passados 10 dias da operação, que reparou os ligamentos do joelho direito, o paciente não conseguia mais andar. Sentia dores, percebeu que o local da cirurgia, além de não cicatrizar, estava infeccionando. Para tirar o fio de aço do joelho, teve que fazer uma nova cirurgia, com 2 anestesias gerais e fisioterapia. Quando pediu indenização, ele alegou que, por causa disso tudo, teve que deixar a profissão de carteiro. Depois de analisar as provas, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a multa de R$10 mil por danos morais. Ao recorrer ao STJ, o hospital alegou que o fio era muito pequeno para ser notado pelo médico, que o paciente foi tratado da melhor forma possível e que queria lucrar com o processo. A ministra Nancy Andrighi, que relatou a ação na 3ª turma, deixou claro que a negligência médica foi comprovada pelo Tribunal Paulista e que não dá para confundir este caso com os da chamada indústria do dano moral, pois ficou comprovada a violação da esfera íntima da personalidade da vítima. Quando a administração pública empregar alguém por contrato temporário ou terceirizado para o cargo que deveria ser ocupado apenas por um concursado, o aprovado pode acionar a justiça. Em 2013, João se inscreveu em um concurso público, estudou, cumpriu todas as etapas previstas no edital e no fim veio a tão sonhada aprovação. Até aí tudo bem. O que ele não esperava era que a vaga dele fosse ocupada por um terceirizado e a nomeação não ocorresse. Não foi chamado assim, vamos dizer assim, do próprio cadastro reserva, nem 10%. O edital em si, eles começaram a finalizar agora. E existe uma deficiência, existe uma defasagem de empregados nessa empresa, assim, gigantesca, mas eles não chamam. Então, isso é que cresce a nossa frustração, porque a empresa precisa, ela perde dinheiro, ela joga dinheiro fora e mesmo assim não contrata. O jeito foi entrar na justiça. Ele ganhou a causa e assumiu o cargo em dezembro de 2017. A minha função ela é resguardada por lei federal, mas mesmo assim a empresa insistia em manter os terceirizados, tanto que a minha ação ela foi baseada na preterição. Entendeu? E isso é uma prática que hoje, não só aqui como no país inteiro,
ela é difundida aí pelos governos. Mantém o terceirizado, gasta mais e não chama o concursado. Aquele que gastou, concursinho, seguiu tudo direito, teve um edital, seguiu as normas e tem que ainda brigar, entrar na justiça para segurar um direito que é seu. Atualmente, a contratação de terceirizados no serviço público para atividades fim não é permitida. Por exemplo, escolas públicas não podem terceirizar professores. O mesmo acontece com médicos no Sistema Único de Saúde. Cabe então ao concursado que não foi nomeado e passou dentro do número de vagas previstas acompanhar os editais de contratação assinados pelos órgãos públicos com as empresas privadas. Todo contrato, pelo princípio da publicidade, deve ser divulgado amplamente no portal da transparência do órgão da empresa pública ou da sociedade de economia mista. É importante ressaltar que o aprovado no concurso público deve fazer um quadro comparativo. Na esquerda eu sugiro que ele coloque lá as atribuições do cargo e na direita ele coloque o objeto do pregão oriundo da terceirização. Se essas atribuições forem iguais ou similares, a gente já conseguiria demonstrar a precarização da atividade fim. O advogado lembra que a garantia da vaga é para aquelas pessoas que passaram dentro do número de postos efetivos. No caso de cadastro de reserva, não há a obrigatoriedade de nomeação. O cadastro reserva surge para, a partir do momento que exista a vaga, haja a nomeação, para dar celeridade, para dar a vazão ao princípio da eficiência da administração pública. Neste contexto, na minha visão, ainda que não seja a visão da ampla jurisprudência, se no concurso público a título de cadastro reserva, se a gente conseguir demonstrar a existência de vaga e aprovado no concurso público, na minha visão, não deveria haver discricionariedade, mas sim ato vinculado à nomeação à contratação. Porque se assim não for, não faz sentido ter um instituto cadastro reserva. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, capital do Brasil faz aniversário amanhã. Atrasos nas entregas das compras feitas pela internet têm ocorrido frequentemente. E há casos que chegam até mesmo à justiça. Recentemente, um homem garantiu indenização após ter o pedido de casamento frustrado por causa de um atraso da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O anel de noivado demorou bem mais que o previsto para chegar. Robson já está acostumado a fazer compras pela internet. Ele toma todos os cuidados necessários, analisa as avaliações das empresas e tem a facilidade de adquirir o produto sem ao menos precisar sair de casa. Mas a última compra deu um pouco de dor de cabeça e o problema foi justamente para receber a mercadoria. Já se passaram mais de 14 dias do previsto para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos entregar as bandanas que ele vai usar na faculdade de enfermagem. E até agora nada. A gente, quando compra um produto, a gente quer receber, quer ver, quer tocar, quer ver se ficou bom, igual quando a gente compra, faz esse tipo de encomenda. No meu caso, eu estou aguardando, né, que eu quero ver o material. E também para mostrar aos amigos, né, da faculdade também. Vai que eles também, gostei, vou encomendar também. Casos como o de Robson são vistos com frequência e há situações ainda piores. Imagina você programar um pedido de casamento em Paris, pagar passagens, hospedagem, comprar o anel de noivado por um site bem conhecido, pagar uma taxa maior de entrega para a joia chegar em apenas um dia e acabar tendo que viajar sem o produto por falha nos serviços prestados pelos Correios. Pois foi o que aconteceu com um homem no Piauí. Ele comprou o anel em 18 de dezembro. A entrega seria no dia seguinte, mas só ocorreu 11 dias depois, no final da tarde. O voo do casal saiu antes, às 11h45 da manhã. Ou seja, o noivado dos sonhos não saiu como planejado. Inconformado, o noivo entrou com uma ação na justiça contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Já em primeira instância, garantiu indenização por danos morais. A ECT recorreu ao TRF da Primeira Região.
Alegou que é parte ilegítima na ação, visto que a relação de consumo foi estabelecida entre o autor e a loja. Sustentou ainda que não ficou demonstrada culpa por parte da ECT, entre outros argumentos. Mas, ao analisar o caso, a 6ª turma do tribunal considerou que os fatos foram comprovados e restou configurada a responsabilidade civil da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O colegiado destacou que a situação causou violação direta ao direito da personalidade, especificamente à honra. Portanto, é devida a indenização por dano moral no valor de R$ 2.000. Este advogado fala sobre a responsabilidade objetiva da ECT. A partir do momento que ele, como empresa, vende um serviço e se põe à disposição e até cobra uma taxa mais alta por um serviço de entrega rápida, né? A partir do momento que ele publica isso, dizendo eu consigo fazer, ele assume para ele os riscos do negócio. No caso dos Correios, em especial, porque ele tem um risco administrativo, com base no 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, ainda assim, ele presta um serviço público de postagem e aí, mais ainda, né, reforçando mais ainda essa ideia, ele tem uma responsabilidade objetiva por aquilo que ele vende. Para a gente, que eu estava pensando aqui, para a gente que tem acesso à informação, com internet, com tudo, a gente consegue estar verificando, consegue ver, acompanhar como é que está acontecendo. E as pessoas que não têm esse acesso, que às vezes precisa de um boleto bancário para pagar, que está longe, tipo, quem está mais no interior. Atrasa, né? Leva prejuízo para as pessoas, depende que pegar multa, essas coisas todas, né? Por meio de nota, a assessoria dos Correios informou que situações pontuais podem ocorrer e, quando acontecem, são adotadas soluções para cada caso. Acrescentou ainda que estão adequando a força de trabalho e reajustando o efetivo nas unidades. Além disso, a empresa afirma que vem investindo em inovações tecnológicas para melhorar os processos internos e aumentar a qualidade do serviço oferecido. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E hoje à tarde, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, relator de um dos inquéritos da Operação Lava Jato, manteve no Supremo a investigação de 8 parlamentares do Partido Progressista, entre eles Agnaldo Ribeiro, Arthur Lira e Ciro Nogueira. Eles são acusados de suposta prática de associação criminosa. Em relação aos demais denunciados, sem foro no STF, o inquérito será enviado para as instâncias competentes. E o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, negou um recurso em habeas corpus de um uruguaio. Ele queria anular a ação penal em que ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão por evasão de divisas e formação de quadrilha. Segundo o ministro, não houve ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não aceitou os pedidos da defesa do uruguaio. E em São Paulo, o Ministério Público abriu hoje um inquérito para investigar o ex-governador Geraldo Alckmin. Ele é acusado de supostamente ter recebido vantagem indevida do grupo Norberto Odebrecht. O MP paulista também analisa se Alckmin deixou de declarar à Justiça Eleitoral mais de 10 milhões de reais das campanhas de 2010 e 2014. Todas as notícias do Jornal da Justiça você pode rever no nosso site, tvjustiça.jus.br. E agora vamos ver uma produção de 1969 do Arquivo Nacional, que mostra aspectos da capital federal, seus prédios, superquadras e também a Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal. Vamos então agora acompanhar o início de Brasília, que amanhã completa 58 anos. Ao atravessarmos os 14 órgãos de cúpula pelas largas pistas de rolamento, descortinamos a maior área construída em urbanismo e arquitetura já realizada pelo homem. Circundamos o edifício do Congresso Nacional, símbolo geminado do poder do povo na verticalidade nas criações semiesféricas do Senado e da Câmara. Levanta-se para os ares translúcidos do Planalto como símbolo de liberdade e democracia. Em suas linhas modernas, o Supremo Tribunal Federal revela o avanço do nosso direito. Símbolo do presidencialismo, o Palácio do Planalto ocupa o centro da Praça dos Três Poderes, sede do Poder Executivo, onde se traçam as coordenadas administrativas do Brasil de hoje.
Os traços do arquiteto desenham no quadrado os sonhos de Dom Bosco, de Juscelino Kubitschek, dos candangos, dos brasilienses, dos brasileiros. Do alto, o Cerrado Tropical, de relevo plano. O Planalto Central dos Novos Tempos, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa. Curvas que vão e vêm, asas que indicam o rumo, caminhos que imitam tesouras. Águas artificiais que dão vida, que pulsam, respiram e inspiram. O céu que confunde com o horizonte. A fala de sílabas que traduz Brasis, de um oxe, de um ai, de um tchê e de tantos outros sotaques. Aqui tudo se congrega, a cultura flui, se traduz, se renova. Palco de decisões, de direitos e da justiça. De ipês roxo, amarelo e rosa, de estações ensolaradas, secas, frias e chuvosas. De gente que passa, que vem, que vai, que fica, de olhares atentos e sorrisos abertos. Essa é Brasília, a capital federal do Brasil. Uma história que completa 58 anos. Parabéns, Brasília. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo fim de semana e até segunda.